Bom, dando sequência ao programa, aí entrando mais nessa parte esportiva mesmo, né? Ontem teve Libertadores, hoje também tem, terça teve, a gente tá nesse meio de semana de jogos da Libertadores e aí os brasileiros entram em campo. Inclusive, como que tá o resultado da nossa enquete, Thiago? Abre pra mim aí, deixa eu ver rapidão. Passamos dos 100 votos, você que não votou, vote aí, deixa o seu voto. Qual assunto no Trending Topics de hoje mais te interessa? O Tratoraço tá ganhando ali, times brasileiros na Libertadores também com percentual legal e Tina Turner assumindo o segundo lugar na nossa enquete. A gente vai terminar o programa falando da Tina Turner. Valeu todo mundo que tá votando, vão deixando os votos. Agora que tá falando de futebol e futebol brasileiro, futebol sul-americano, o Palmeiras, semana passada a gente falou da semana de Copa do Brasil, né? Os jogos dos times brasileiros no meio de semana foram da Copa do Brasil. Quem se destacou foi o Palmeiras. Ganhou de 3-0 do Fortaleza, foi o único time que de fato a gente pode falar que colocou já um pé e meio na próxima fase da Copa do Brasil. E na Libertadores não muda muito a história. Dos times brasileiros que entraram em campo ontem, só o Palmeiras venceu e venceu por 3-0 de novo, dessa vez fora de casa, lá no Paraguai, contra o Cerro Porteño. Os destaques da vitória do Palmeiras foram o Arthur, que fez 2 gols, e o Rony, que participou dos 3. O Rony deu as 2 assistências para os gols do Arthur e também deixou o dele no final do jogo ali. Então, 3-0, o Rony brilhou, o Arthur brilhou. Atacantes do Palmeiras aí, mesmo que o Rony fazia tempo que não marcava gol, né? Não dá pra falar que ele tava numa fase ruim. O Rony que é o maior artilheiro da história do Palmeiras em Libertadores. E o Palmeiras vai se consolidando mais uma temporada como um favorito aí, um dos favoritos, talvez o favorito para mais uma vez ser campeão da Libertadores. Esse time, essa geração aí do Abel Ferreira já foi bicampeão da Libertadores e chega forte para a disputa do tri. Lucas Baquião aí, participando do nosso chat, palmeirense, Lucas Baquião. Rony igualou Ricardo Oliveira, Guilherme e Bruno Henrique na Libertadores com 19 gols. Então ele é o maior artilheiro da história do Palmeiras e já começa a bater aí marcas de outros brasileiros relevantes por outros clubes, né? O Ricardo Oliveira por vários clubes, o Guilherme pelo Atlético Mineiro, o Bruno Henrique pelo Flamengo, com 19 gols. E segue metendo caixa o Rony aí. O Palmeiras também segue sempre avançando de fase, então vai jogando muito. É uma máquina de jogar bola esse time do Abel Ferreira. No jogo de ontem, mesmo fora de casa, você pega as estatísticas aí, 18 chutes contra 11 do Cerro Porteño, 7 no gol contra 4, 58 de posse de bola contra 42. É um amasso, né? Estatisticamente é um amasso, o placar é um amasso, você assistindo o jogo, você percebe que é um amasso. Bom demais, velho. Bom demais ver o Palmeiras representando aí o futebol brasileiro, né? De um jeito maluco, velho. O Richard Rios foi expulso, né, ontem. O Gabriel Baez também, do Cerro Porteño. E é isso, o Palmeiras meteu 3-0. Vamos ver um pouco da repercussão nas redes. O pessoal já, essa rivalidade nacional, né, que ganhou força entre Palmeiras e Flamengo, o Simon vai nessa linha aqui. Grupo difícil, derrota na estreia, e mesmo assim o Palmeiras já tem 9 pontos na Libertadores. O Palmeiras perdeu na estreia pro Bolívar, mas num jogo que foi com o time reserva, ali em meio às finais do Campeonato Paulista. Mesmo assim, tem os 9 pontos, tal qual o Bolívar, a gente daqui a pouco mostra a classificação, ainda com 2 jogos em casa para fazer. Tem time com 2 estreantes no mesmo grupo e não venceu fora de casa. Depois começa a conversa fiada, sorte. Muita gente fala que o Palmeiras tem sorte, né, no sorteio dos grupos, mas de fato, o Palmeiras pegou um Cerro Porteño aí, que é um time tradicional do Paraguai, e meteu 3-0 fora de casa. Não dá pra falar que o grupo do Palmeiras esse ano é fraco, né? E o Flamengo, que é o time que o Simon tá fazendo referência, perdeu do Alcas no Equador, agora empatou com o Nublense no Chile, que são 2 times estreantes, sem nenhuma tradição na Libertadores. O Helder definiu bem aí no nosso chat, o Palmeiras é terrivelmente efetivo. O Thiago Salata, jornalista, já foi meu chefe até nos tempos em que eu trabalhei no Lance, tweetou: Palmeiras em fase de grupos da Libertadores desde 2018, ano em que voltou a uma semifinal após quase 2 décadas sem ser protagonista. Cara, olha o desempenho do Palmeiras nas fases de grupo. 29 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Sendo que dessas 3 derrotas, 2 foram com o time reserva. É uma máquina de vencer o time do Palmeiras. A fase de grupos é quase como se fosse uma pré-temporada ali dentro da Libertadores pro Palmeiras, né? Conquistou 89 pontos dos 102 que disputou, então é um aproveitamento aí de praticamente 90%, com os seguintes técnicos: Roger, Felipão, Lucha e Abel Ferreira. Principalmente o Abel Ferreira, né? Nesses últimos anos aí como bicampeão e indo para uma disputa de tri aí o Abel Ferreira à frente do Palmeiras. A Gabizinha brinca: bom dia, hoje vai apenas para quem tem o privilégio de pertencer ao Palmeiras colossal de Abel Ferreira. O SofaScore, aquele perfil de estatística que a gente sempre traz aqui com o recorte do Rony, que tem 28 anos e é o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores, né? Foram 33 jogos do Rony na Liberta pelo Palmeiras, com 19 gols, 12 assistências. Ele precisa de menos de 90 minutos para participar diretamente de um gol, seja com gol ou assistência. É uma máquina. Fora os 2 títulos, né?
Ele como um dos protagonistas aí nos 2 títulos. O Gabriel Amorim, já que o jogo está definido, vai uma pergunta. Rony é ídolo do Palmeiras? Há esse questionamento, né? E eu acho um absurdo, aliás, isso ser questionado. Todo respeito ao Gabriel Amorim aí, que também é meu amigo, influenciador palmeirense, mas, pô, não... é óbvio que o cara é ídolo, na minha opinião, né? Aí o Matheus aqui respondeu que não, pra ele ídolo é o Zinho. Aí o Gabriel, pô, os 2. E de fato, a maioria acho que aqui considera que ele é ídolo, né? O Lucas Berti, ele é mais ídolo que o Edmundo. Sim, lógico, pra mim sim. O Rafael aqui citando vários jogadores dessa geração, dessa era do Palmeiras do Abel, né? O Everton, Gomes, Rafael, Veiga, Rony, Dudu, seriam todos ídolos. E um último assunto ainda relacionado ao Palmeiras, ontem pipocou uma notícia de que o... Deixa eu até abrir aqui a matériazinha, de que a imagem, né? De que o Abel Ferreira tá cotado para assumir o PSG. Pô, um dos maiores clubes do mundo, o clube onde tem o Messi, o Neymar, o Mbappé. Lógico, não tem uma negociação, não tem nada avançado, mas o jornal Le Equipe fez uma lista de técnicos que estão sendo estudados, cogitados para a próxima temporada lá na Europa pelo PSG, pela diretoria do PSG. E o Abel Ferreira está entre esses técnicos, junto com nomes como Mourinho, que está na Roma, finalista da Liga Europa, a gente falou dele também na semana passada, e o Galhardo, que teve uma última década aí de muito sucesso aqui no futebol sul-americano pelo River Plate. Pô, eu, que não sou palmeirense, assim, seria muito favorável da Abel Ferreira pro PSG, velho. Eu ia falar que viraria torcedor do PSG, acho que não viraria torcedor do PSG, mas ficaria muito feliz pelo PSG se levasse o Abel Ferreira daqui. Mas é uma loucura aí. Deus é bom, mandou o Coringa. Se o Daverson é ídolo, o Rony pra mim também é. Acho que o Rony é bem mais ídolo que o Daverson pro palmeirense, né, Carlos Daniel? Por mais que o Daverson tenha um gol histórico em final de Libertadores. Que loucura. Um dos maiores com muitas aspas. Eu falei que o PSG é um dos maiores clubes aí. É um dos mais ricos. Concordo, Carlos. Eu também não considero ele muito grande.